Cara comunidade, nesse dia de domingo, nós somos motivados pela liturgia, pela palavra do Senhor, ao exercício da humildade, que não é um negócio assim tão simples e tão fácil, pelo menos para mim. Mas a humildade, ela se opõe ao orgulho. E a gente vendo o problema da humildade e do orgulho, a gente pode perceber o quanto é bela a humildade e quanto é complicada, grave o orgulho. O orgulho foi o grande pecado de Lúcifer, de Satanás. Deus apresentou o seu plano para Lúcifer, que era um anjo de muita luz nos céus, e ele, por orgulho, não aceitou a vontade de Deus. O orgulho está muito relacionado com a rejeição da vontade de Deus em nossas vidas. Às vezes a gente pensa que não, que é uma coisa mais simples, mas é isso mesmo. O nosso pecado de orgulho está relacionado também à nossa desobediência a Deus. A gente não aceitar o plano de Deus na nossa vida. Tanto assim também que nós temos hoje na liturgia como que um hino à humildade, mas também nós temos o grande exemplo de Maria Santíssima no canto do Magnificat. O Senhor olhou para a humildade de sua serva. Deus se agrada de um coração simples, de um coração humilde. Se Lúcifer perdeu o local dele por causa do orgulho, Nossa Senhora, ela vai abrir os céus com a humildade. E ela vai dizer exatamente também na anunciação para o anjo, palavras que são completamente contrárias ao orgulho e que aceita a vontade de Deus. Faça-se em mim segundo a palavra do Senhor. Quer dizer, Maria Santíssima, ela aceita humildemente a vontade de Deus para si. Isto às vezes parece tão complicado, tão simples, mas para algumas pessoas fica muito difícil, porque tem pessoas que não aceitam Deus porque tem que fazer a vontade de Deus. Acha que é um absurdo a pessoa se colocar para fazer a vontade de Deus. E nós temos, às vezes, movimentos bastante complicados, como esse momento de vicas, esse momento de bruxas, que tem modernas por aí, que elas levam os jovens a se rebelarem contra a vontade de Deus, como se a vontade de Deus para nós fosse a nossa destruição. É uma mentira, é algo que cega o orgulho, não querer Deus na nossa própria vida. Mas a humildade, ela é algo muito difícil, porque a humildade, ela está relacionada com a humilhação. Só quem, vamos dizer, suporta humilhação é que se pode dizer humilde. A humildade está relacionada com a humilhação. Eu sofro a humilhação, tá bom. Não gostei, mas vou tentar suportar aqui. Então, cada um vai rezando, vai orando. Mas o que é uma humilhação? A humilhação é uma coisa contra o eu da gente, contra a importância que nós damos e o amor também que nós temos a nós mesmos. Então, quando a gente sofre uma humilhação, a gente, poxa, mas está fazendo isso comigo, não sei o quê, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o padre, eu sou não sei quem, eu sou uma pessoa importante, eu sou A, eu sou B, eu sou Z. Então, a humilhação, nos diferentes, vamos dizer, espécies, ela vem atingir o nosso orgulho. E quando atinge o nosso orgulho, a gente se rebela. Por causa também do quê? Do nosso orgulho, porque a gente tem orgulho, de uma certa forma, daquilo que nós somos. Então, quando a pessoa nos fere no nosso orgulho, a gente tenta reagir. E às vezes reage de uma forma intensa, porque dependendo da humilhação, e se a gente tiver bastante orgulho no coração, a gente também vai se exaltar e vai revidar. Então, para nós assim, é muito, vamos dizer, estranha essa situação que Deus nos peça humildade, porque Ele poderia nos pedir assim, não é? Que a gente
dentro de uma situação até de injustiça que a gente possa passar, de humilhação, que a gente fosse revidar com todas as nossas forças, mas Deus nos pede a humildade. E a humildade, voltando àquela questão do Lúcifer, ela é algo tão interessante, porque eu gosto muito de citar uma santa, que é a Irmã Maria de Jesus Crucificado, que celebramos esses dias a sua memória, uma santa carmelita que foi estigmatizada de 1846, de 1878, uma santa analfabeta de letras, mas muito sábia da experiência com Deus. Ela tinha alguns dizeres. Ela dizia: o inferno tem todas as virtudes, menos a humildade. O céu tem todos os pecados, menos o orgulho. Eu vou repetir, que é bom a gente pensar sobre isso. O inferno tem todas as virtudes, menos a humildade. E o céu tem todos os pecados, menos o orgulho. Por que ela diz isso? Porque às vezes as pessoas podem ser muito virtuosas disso, daquilo, mas não ter humildade. Mas se a pessoa de fato for humilde, ela não cai no inferno, na perdição. Também a pessoa pode ter caído numa vida de pecado, não é? Vamos dizer, numa vida de erro. E pediu conversão, pediu perdão, ótimo. Todos esses pecados são perdoados. Mas o pecado do orgulho não entra, fecha as portas dos céus, porque o pecado do orgulho é resistente àquilo que Deus quer para a pessoa. Então a pessoa se condena com orgulho. Então, para nós, é algo muito decisivo, dentro da nossa caminhada, o exercício, buscar ter um coração humilde. Mas Jesus Cristo, que observando aqui os fariseus, e a partir de um fato, vê que o pessoal só ocupava os primeiros lugares, e fala sobre a questão da humildade, que é preciso se ter na vida, nas diversas situações da vida. Nosso Senhor, quando Ele fala da humildade, Ele também tem outros momentos, que eu acho muito belo isso do Senhor. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu acho isso tão intenso, porque quem é que vai assim dizer para uma outra pessoa que é humilde? Mas o Senhor dizia porque, de fato, Ele o era. Ele estava falando a verdade. Ele sabia que Ele era o Filho de Deus. Ele sabia que era Deus, que tinha vindo para habitar no meio de nós, com toda a simplicidade, passando desapercebido como se fosse uma pessoa qualquer. E Ele tinha a humildade de passar por todas as situações, sol, fome, situação de frio, desabrigo, andando para um lado, para o outro, para poder levar a palavra de Deus, o ensino de Deus, a salvação para as pessoas. Mas Jesus Cristo, eu sempre gosto de enfatizar que Nosso Senhor, Ele não dizia uma coisa que Ele não vivia. Aquilo que Ele dizia, Ele era o primeiro a dar o exemplo. E nós temos muitos exemplos de humildade de Nosso Senhor dentro dos evangelhos. Para que humildade maior do que Ele ter se deixado crucificar? A sua paixão e a sua morte na cruz é todo uma apresentação de humildade. Nosso Senhor, ali, por exemplo, quando Ele chega na cruz, para ser pregado na cruz, tira suas roupas, Ele fica nu, depois que Ele é coberto. Mas é um sinal de extrema humilhação, uma pessoa que procurou fazer o bem, só procurou fazer o correto, e estava lá sendo tratado como um malfeitor, como um bandido, como um ladrão, como uma pessoa perigosa, a tal ponto de humilhá-lo para deixá-lo nu na frente de todas as pessoas. Isto foi um sinal de extrema humilhação. Mas a humilhação também do Senhor pregado na cruz, Ele que veio para ensinar, Ele que veio para nos dizer o caminho da salvação. O pessoal, Ele pregado lá na cruz, o pessoal ficava debochando dele, dizendo: se tu és mesmo Salvador, sai daí, né, que Deus, que Javé, que Eli venha te salvar, venha retirar. Ficavam debochando
de todos os ensinamentos dele. Mas que coisa terrível! O Filho de Deus veio para o mundo para nos ensinar o caminho da salvação, a missão dele, o sentido da sua vida de ensinar, e estava ali na cruz sendo ridicularizado, humilhado, debochado, e o Senhor acolhendo, vivendo todas aquelas humilhações que ele passava. Dentro do sentido muito profundo da humilhação do Senhor, que nós podemos olhar para a cruz do Cristo e aprender de fato com o Senhor o que significa ser humilde, é terrível quando a gente percebe que nosso Senhor, que é o amor puro, ele estava de braços pregados, ele estava com os pés pregados, ele estava imobilizado, sem poder, vamos dizer uma palavra, sem poder reagir. Ele estava lá, como mesmo uma ovelha matadouro. Que coisa terrível a pessoa se encontrar de uma forma crucificada, sem poder reclamar e dizer um ai, e vamos dizer, fazer a sua defesa. Nós, olhando para o Senhor, nós temos de fato que aprender muito com esse coração manso e humilde. Mas a gente olhando também para o Senhor, que nos dá esse exemplo de humildade, e que, vamos dizer, a cruz era um local que ninguém desejava assumir. A cruz era um local, o Senhor disse, procurar os últimos lugares. Ele procurou o último lugar, porque o lugar da cruz era um lugar dos criminosos, dos bandidos, da tortura, da morte violenta. Quem desejaria, pelo amor de Deus, aceitar uma situação daquela? Então, também, a cruz é para nós o último lugar. Queria concluir aqui com as palavras de Santa Teresinha. Ela dizia que ela, na vida dela, procurava sempre os últimos lugares, porque os últimos lugares nunca eram desejados por ninguém. E assim ela ia vivendo a vida dela. Então que nós possamos, animados hoje pelo Evangelho, por essa palavra do Senhor, que Ele nos conceda a graça de trabalhar o nosso orgulho e com simplicidade de coração, nos abrir mais à vontade de Deus, o plano de Deus em nossas vidas. Porque com a humildade se vence toda tentação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.